Bom dia, meu nome é César. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho final de Data Science titulado Análise de Preços de Combustíveis no Brasil, 2024, a partir da série histórica de preços de combustíveis da Agência Nacional de Petróleo. Bom, este projeto ele utiliza dados reais da Agência Nacional de Petróleo e um pipeline completo com Python e DuckDB para gerar observações e insights e um modelo preditivo também, para tentar prever o valor do preço do combustível. Aqui um breve sumário. A nossa agenda está dividida em 6 partes. Primeiro, o dataset, o contexto, o pipeline de dados com DuckDB, análise exploratória com SQL, modelagem preditiva com Machine Learning, resultados principais e descobertas, algumas conclusões e recomendações. Bom, aqui temos o primeiro slide esboçando a visão geral do projeto. O objetivo foi analisar padrões de preços de combustíveis no Brasil e desenvolver um modelo preditivo usando dados reais da ANP. Nosso dataset conteve 720 mil registros, um período de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2024. Desses 720 mil, depois do processo de limpeza e processamento, resultaram 610 mil registros válidos, um volume aí cerca de 100 megabytes de dados processados. A gente tem uma abrangência nacional. O dataset ele contém os 27 estados e mais de 5 mil municípios e 3 tipos de combustíveis. Então, o mercado de combustível ele é muito dinâmico e impacta diretamente os consumidores e a economia no geral. O problema central é que é muito complicado entender a formação de preços, né, do ponto de vista do consumidor. Ora, o preço sobe, o preço baixa e a gente não sabe dizer muito bem o porquê. O objetivo do projeto, então, é identificar os fatores, né, que influenciam os preços, identificar os padrões de variação e, por fim, não menos importante, desenvolver um modelo capaz de prever o preço de venda, né, do combustível. A estrutura dos dados. Foram coletadas 16 variáveis semanalmente, né? A ANP, na verdade, contém 16 variáveis em postos de todo o país. Existem variáveis geográficas, contendo a região, norte, né, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E os estados são os 27 UFs, os municípios, o nome da rua, o número, o bairro, o CEP. Variáveis comerciais, nome de revenda, CNPJ, bandeira do posto, o complemento do endereço, né, e variáveis de preço. O produto, o produto, né, se é gasolina, gasolina aditivada, etanol, o valor de venda por litro, em reais, né, por litro, o valor de compra também em reais por litro, a data da coleta e a unidade de medida, né. Quem disponibiliza, né, esses dados é a ANP, é disponível em dados.gov.br e foram integrados aí 12 arquivos CSV de 2024, né, que totalizam mais de 600 mil registros, né. Quanto à qualidade dos dados, a presença de valores nulos em campos não críticos, né, formatos inconsistentes da data, né, não seguindo totalmente um certo padrão. E então foi necessário a limpeza e a padronização, né, utilizando o DuckDB.
no próprio Duck ali deu para fazer algumas coisas, né? Com a conversão ali da data. Então, o pipeline, né, com dados, né? O pipeline de dados com DuckDB. Ele foi construído em 4 etapas, né? Primeiro, ingestão dos outros arquivos no formato CSV. Em seguida, a limpeza, onde tratamos valores nulos, os múltiplos formatos da data. E por fim, né? Depois, na verdade, a transformação, convertendo o tipo de dados e criando novas features. E agora, por fim, os dados já limpos, né? Foram consolidados em um arquivo Parquet, otimizado para performance. E depois disso, o resultado final nos deram 610 mil registros válidos, né? Base de dados estruturada, otimizada e pronta para análise SQL e modelagem preditiva. Bom, quanto à análise exploratória, a primeira consulta que a gente desenvolveu buscou investigar a evolução mensal dos preços e, como o gráfico mostra, os preços se mantiveram notavelmente estáveis em 2024, com uma variação média inferior a 3%. Isso sugere que uma política de preços durante esse período, né, foi, de certa forma, eficaz e com poucos repasses ao consumidor final. Então, a gente teve uma média de R$ 6,12 por litro na gasolina aditivada, né? A gasolina comum, R$ 5,03 o litro. O etanol, R$ 4,07, né? E uma baixa volatilidade temporal, inferior a 3%. A segunda consulta ela focou na competitividade entre bandeiras. O gráfico acaba por revelar que grandes redes como Vibra, Ipiranga, Raízen praticam preços em média 5 a 8% mais baixos que postos de bandeira branca independentes. Isso demonstra a vantagem competitiva gerada pela escala e poder, né, de negociação das grandes distribuidoras. Bandeiras mais caras, né, os postos menores, né, acabam não conseguindo competir, né, com as bandeiras maiores e acabam por subir o valor do combustível, né? Na terceira consulta, a gente buscou analisar também a volatilidade dos preços por estado, seguindo ali a volatilidade regional, né? E a região norte, especialmente estados como Acre e Roraima, apresentam uma volatilidade até 3 vezes maior que o sudeste. E isso indica que são mercados menos estáveis, provavelmente devido a desafios logísticos e menor concorrência. Uma quarta consulta comparou os preços entre capitais e o interior dos estados. Em 85% dos casos, o preço médio no interior é mais alto que na capital, uma diferença que pode chegar a 12%. Isso reforça o impacto da logística e da densidade de mercado na formação de preço. Então, gasolina em capitais chega a R$ 5,00 ao litro, né? R$ 5,00 e pouquinho, no interior R$ 6,00 e pouquinho. É a diferença aí de 12 centavos, 2%. E um padrão similar a gente consegue ver no etanol e na gasolina aditivada, né? A consulta 5, ela buscou investigar a correlação entre o preço da gasolina e do etanol e foi encontrada uma forte correlação positiva, né, de 0,87.
confirmando que os mercados estão integrados de certa forma. O preço do etanol tende a seguir o da gasolina, mantendo uma razão média de 68%, próximo do limiar ali de 70% para paridade de consumo. Bom, passando agora para a modelagem, o objetivo aqui foi criar um modelo de regressão para prever o valor de venda do combustível. Utilizamos 7 features principais, incluindo localização, produto e bandeira, e avaliamos os modelos usando o R2, o MAE, o IMSE, e o dataset foi dividido em 80% para treino e 20% para teste. Os modelos planejados foram a regressão linear, o Random Forest como ensemble, né, e o Gradient Boost ali para tentar superar o Random Forest. A regressão linear foi usada como baseline. Para preparar os dados para os modelos, a gente realizamos também a Feature Engineering. Foram utilizadas variáveis categóricas como estado e produto, né? E essas variáveis categóricas foram transformadas em números usando label encoding. As datas foram decompostas em mês e dia. Esse processo ele é importante para que os algoritmos eles consigam interpretar as informações corretamente. Então, dataset de treinamento foram selecionadas 100.000 registros, né, aleatoriamente. Devido à limitação aqui de hardware, não foi possível selecionar mais que isso, mas isso já dá um bom resultado. Foram treinados 3 modelos, a regressão linear serviu como baseline, obteve um R2 de 0,68. Random Forest já mostrou uma melhora significativa, indo para R2 0,93. O Gradient Boosting ele foi ligeiramente superior, indo para 0,94, mas isso mostra que a diferença é bem pequena, chega a ser uma diferença marginal, indicando que ambos são ótimas opções para este problema. As conclusões aqui, ambos modelos, né, ambos modelos superaram significativamente o baseline, melhor aí de 37%, e a diferença, né, entre RF e o GB é marginal. Ambos são excelentes opções. Quanto à importância das features, uma análise de importância no modelo Gradient Boost revela que o produto, se é gasolina, etanol, etc., é responsável por 38% da capacidade preditiva, né? Fatores geográficos como estado e município têm um impacto um pouco menor, somando cerca de 9%. Isso mostra que o tipo de combustível é de longe o principal fator ali da formação de preço. E aqui a gente trouxe um exemplo, né, de predição para um posto Vibra na cidade de Joinville, Santa Catarina, vendendo gasolina aditivada em fevereiro. O modelo previu R$ 6,02, um erro de 17 centavos, né, ou 2,9%. O preço real era de R$ 5,35. Isso acaba demonstrando que o modelo tem uma certa acurácia, né, e uma certa aplicabilidade prática.
Bom, para resumir, né, em 5 principais descobertas, foram elas: estabilidade de preços em 2024, variação mensal inferior a 3% ao longo durante esse período, né, indicando eficácia na política de preços. 2, né, a disponibilidade regional. Região Norte apresenta preços um pouco mais elevados que o Sudeste devido a custos logísticos e volatilidade, né? Em terceiro lugar, vantagem competitiva. Grandes redes nacionais como Vibra, Ipiranga, Raizen conseguem praticar preços, né, 5 a 8% mais baixos que postos independentes. Em quarto, a correlação gasolina-etanol, a forte correlação, né, confirma a integração de mercados, com o etanol mantendo razão média de 68% do preço da gasolina. E por último, um modelo usando gradiente Bush alcançou o R2,094, demonstrando que preços são altamente previsíveis com base em localização e produto. Quanto às conclusões e recomendações. Conclusões técnicas, né? Conclusões que foram geradas no decorrer do desenvolvimento do trabalho. No final, o DuckDB ele demonstrou que é eficiente, né? Capaz de processar vários arquivos e processar uma certa quantidade de dados, mantendo uma certa performance. O gradiente Bush ele superou a baseline, né, alcançando o R2,094 e um erro médio de apenas 19 centavos por litro. Para trabalhos futuros, incorporar dados de 2023 e 2025 para uma análise mais acurada das tendências temporais e sazonalidade. Incluir variáveis climáticas como temperatura, chuva e macroeconômicas, como câmbio, valor do petróleo, e também uma sugestão para desenvolver uma API pública para que não seja necessário ficar baixando os dados CSV, né? Que seja possível também realizar consultas mais bem planejadas usando uma API, né? E recomendações para consumidores. Aqui a gente tem que acabar priorizando grandes redes nacionais, como a Vibra, Ipiranga, Raizen, para se obter ali uma economia de 5 a 8%, 5 a 8%, né? Monitorar a razão etanol gasolina. O etanol é vantajoso quando é 70%, é 70% do preço da gasolina. E evitar abastecimento de regiões remotas, como a região norte, devido aos preços 25% mais altos. Claro que é uma recomendação, né? Às vezes não tem como fugir da região e, enfim. E para as agências reguladoras, né, governos, etc., intensificar, né, a fiscalização na região norte para reduzir essa disparidade, né, do preço e volatilidade excessiva. E quanto às políticas, né, promover em mercados menores, né, ou mais concentrados, incentivar a entrada de grandes redes em municípios do interior. Aqui é uma recomendação, mas não necessariamente isso pode ser vantajoso, né, para a economia local e tudo mais. Enfim, tem que se avaliar corretamente. No final, as referências que foram utilizadas aqui, a fonte de dados, que é a Agência Nacional de Petróleo, de Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que disponibiliza esses dados. Os dados de 2025 ainda estão para ser consolidados, por isso não foram utilizados, mas os de 2024 já estão todos consolidados e podem ser obtidos ali facilmente.
Então, existe ali a série histórica, né, de preço de combustíveis, pode ser obtida nessa URL, e as ferramentas utilizadas, o Python 3.11, o DuckDB, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, NumPy. Muito obrigado e até a próxima.